pães, salgados, entre outros produtos. E o contato é 992-228604. Caso tu deseje conhecer o trabalho deles de pertinho, eles ficam localizados na rua João Galego, na Boa Vista. Pessoal, aqui é o Instagram da nossa patrocinadora desse podcast, desse episódio, que é o Esquina dos Doces. Como já foi falado, né, o Esquina do Doce, ele fica localizado aqui em João Câmara, na rua João Galego, número 420. Se vocês entrarem no Instagram do Esquina do Doces, vocês vão encontrar o link que direciona você para o WhatsApp dessa empresa. Eles funcionam de terça a domingo e aqui a gente consegue ver as fotos dos trabalhos que eles realizam. Bolos para aniversário, salgados aqui nos destaques. Então, se você quiser conhecer mais, fazer esse orçamento, entre agora no Instagram do Esquina dos Doces, clica no link que direciona direto para o WhatsApp, conversa com eles, façam o orçamento de vocês. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender, porque são produtos maravilhosos que são feitos com muito carinho e muito amor, diretamente para os clientes da Esquina dos Doces. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Confidente Podcast. E hoje o nosso convidado digníssimo de honra é Charles. Vou apresentar um pouco aqui as formações dele, porque ele tem várias formações. Ele é licenciado em Física pela UFRN e também em Matemática por uma universidade privada. Ele é especialista em ensino de ciências na educação básica, também pela UFRN, não é isso? E atualmente ele é mestrando em ensino de Física pela UFRN? Isso, pela UF. Pela UFRN, certo. Antes da gente entrar nas perguntas mais específicas, eu gostaria que você falasse um pouco como foi sua trajetória até você chegar aqui em João Câmara, porque eu sei que você não é exatamente daqui, se eu não estou enganada. Aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi até você chegar aqui em João Câmara. Bem, como eu estou resolvendo, porque eu gosto muito de falar, né? O professor gosta de falar, sim. Bem, eu sou natural de São José do Mipibu, na verdade. Eu nasci lá, meus pais são de lá. E meu pai, ele trabalha com serviços gerais, ele trabalhou muito com pouco, com o serviço da SAI, na verdade. Aí o que acontece? Ele vinha para São José, aí ele conheceu um homem, aí ele veio trabalhar para esse homem em Santo Touros. Aí depois de 2 anos a minha família toda veio para cá, eu junto com meus irmãos. A gente morou em Santa Luzia um tempo, depois a gente foi para uma comunidade próxima de Santa Luzia, que é o Golandim, o famoso Golandim, Tatu, Rua Nova, só o nome. É em Natal, Golandim ou é outro? Não, é perto de Santa Luzia. Sim, é outro. É outro já. Ele faz divisa com o município de Pureza. Sim. Tipo, tem Vida Velha, aí tem o Golandim e tem Santa Luzia, meio que a divisa, sabe? É uma comunidade que sofre uma identidade étnica, porque ela tem vários nomes. A mais conhecida é? A mais conhecida é a Lagoa da Prata. Sim. Mas no mapa lá é Golandim, no mapa tá Golandim. Sim. Às vezes fica até difícil, né, de encontrar porque são vários nomes. Exatamente. É como se fossem pequenas comunidades que se juntaram todas em uma só, sabe? Sim, entendi. É bem assim. Aí o que aconteceu, né? Eu passei todo o meu ensino médio, meu ensino fundamental e médio por lá, e eu vim pra cá no campo para fazer um curso de física, né? Que eu entrei em umas vagas remanescentes, graças a Deus. Deu certo. Deu certo, vim pra cá e fui ficando por aqui. Meu plano inicial não era esse, o plano era, vou fazer física, vou terminar física e vou morar em Natal, vou estudar em Natal. Só muda aqui, né? Deus interviu e estamos aqui. Qual foi essa intervenção? Conte aí para os nossos ouvintes. Bem, digamos que Deus enviou para mim o meu amado e hoje nós estamos juntos há 5 anos e eu não fiquei, né? Sim. Intervenção divina foi essa. Agora o seu destino é aqui em João Câmara. Exatamente. Então vamos lá. Vamos ler as perguntas agora. Como você decidiu estudar Física e Matemática? Bem, não foi meio que uma decisão, foi eu que decidi. Eu acho que foi uma coisa que me escolheu e eu dou graças a Deus por isso. Porque na minha formação lá no ensino médio, eu tive problema de física só no primeiro ano.
que eu estudava em uma escola e fui para outra, e na outra teve uns problemas, que o Estado ele tem um problema de professor de área específica. Com a falta, né? Com a falta, e aí tipo, não tive a oferta de professor de física. Inicialmente eu ia fazer geografia ou direito, as duas opções que eu queria fazer. Aí eu estava conversando com um colega, eu perguntou para mim, eu fiz o Enem, tudo bonitinho, aí não consegui entrar nesses dois cursos, porque geografia, eu ia fazer no IF Central, é muito concorrido, e direito também. Tudo bem. Aí direito é um dos tops, né? Aí quando teve uma seleção de vagas bem remanescentes do IF daqui, o colega me mandou ele e tal, aí tinha vaga de setor em física, eu disse, rapaz, eu vou tentar, é um curso que eu não conheço nada e eu vou aprender coisas novas. Eu sempre gostar de aprender algo novo. Mesmo que eu não me desse afinidade com aquilo, eu sempre gostei de procurar algo novo para aprender. Então, aí entrei. Aí no primeiro semestre, assim, eu não me adaptava, quero fazer adaptação. Porque o primeiro ano do IF sempre é adaptação, então é uma realidade totalmente diferente, porque você é muito mais você. Você é responsável por você, e você tem que arcar com as coisas que você faz. Eu já estava com a questão do ensino médio, o ensino médio só não é pai a gente, basicamente, né? Faz tudo por a gente, já é meio que um mau costume, né? Então foi o mais difícil no primeiro ano, mas depois disso eu fui pegando o gosto pela coisa, fui me apaixonando pela coisa, porque eu tive professores incríveis na minha graduação, assim, eu tenho medo de falar, não me esquecer de algum, porque eles me ajudaram muito, e eles foram ponto de inspiração para mim poder continuar. Aí quando eu terminei, como assim, desde 2019 eu atuo com ensino de matemática, assim, eu comecei a dar aula de física esse ano. Começou matemática, né? Minha experiência de professor é ensino de matemática. Eu disse, rapaz, meu discurso, quando eu defendo, professores formados de aula na sala, área de formação, é um discurso que eu tenho, é uma coisa que eu defendo. E eu não posso ser incoerente, eu não posso ser formado de física e não de matemática. Então eu vou fazer um curso de matemática agora. Mesmo que eu saiba o conteúdo, eu tenho que estar formado para isso. Aí foi lá que eu fiz a graduação para poder manter uma coerência ética, na verdade. Entre o que eu defendo e entre o que eu faço. Sim. A segunda pergunta já é justamente nessa, sobre a sua experiência durante a graduação. Você teria mais alguma coisa para complementar? Bem, a graduação no IF me oportunizou momentos assim que eu acho incríveis, porque como eu sou a pessoa que gosta de abraçar o mundo com a, né? Eu também sou um pouco assim. Abraçar o mundo com a eu não posso, então eu fiz muita coisa. Eu tive oportunidade. Assim, eu agradeço muito a duas professoras por causa disso, que é a professora Francinaide e a professora Emiliana lá do IF. Porque foram elas que me introduziram ao que é pesquisa. Ó, vamos fazer um programa de pesquisa aqui. Aí a gente começou a fazer, e a gente começou a pegar gostar da coisa, a partir daí também, sabe? Aí elas me mostraram muito assim, e a gente me deu o quê? Oportunidade de eu ir além da caixinha, sabe? Porque quando a gente estava no ensino médio, olha a minha carreira de vida. Porque eu não conhecia. Terminar o ensino médio e eu vou trabalhar no supermercado, porque lá, pra mim, isso era o quê? O auge. Mas depois que eu entrei no IF, eu percebi, dentro da graduação, que eu posso fazer mais coisas. Eu posso ser além de ser apenas um professor de sala de aula. Eu posso desenvolver outros trabalhos, eu posso me dedicar a outras atividades. Bem, então meu pai ele trabalhava, no início, ele trabalhava muito como autônomo. Ele trabalhava sempre com a mesma pessoa, lá em todos, mas trabalhava como autônomo. Então no início ele tinha hora de sair de casa, saia muito cedo, e tinha dia que chegava de 8, dia que chegava de 7, tinha dia que chegava de 6. Aí depois que ele saiu, porque ele trabalhava no ramo do coco, lá em Santa Luzia, trabalhava muito com banana, com coco, com a agricultura. E depois ele foi trabalhar com a madeira com essa mesma pessoa, e essa questão de hora meio que se equalizou com o tempo. Mas assim, ele trabalha com os serviços gerais, então ele descarrega tijolo, descarrega telha, descarrega madeira, faz entrega. Teve um tempo que ele trabalhava com entrega de gás também, dentro da mesma empresa. Então assim, ele está lá há muito tempo. E é um trabalho que com o tempo você vai se desgastando, porque é um trabalho braçal. Né? Sabe, atividades braçais sem ter um mínimo de cuidado, você acaba se desgastando. Então, devido a isso, minha mãe sempre foi trabalhar com exemplo. Ó, então vamos ter que fazer alguma coisa dentro da vida, correr atrás e tudo mais. Uma coisa que ensinou para nós todos, né? Porque nós somos em 4. Eu sou mais velho, tenho um irmão e mais
duas irmãs. Então, é devido a isso que me fez interação. Porque eu comecei também a trabalhar cedo. Eu sou totalmente de experimentar as coisas para depois ter um juízo de valor. Aí eu vi, rapaz, isso aqui não é para mim, então eu vou procurar outra coisa, só vou virar professor ou outra carreira. Foi como eu comecei na vida acadêmica, a partir dessas vivências aí. Sobre o seu mestrado de física, você poderia contar pra gente um pouquinho como é, como funciona? Bem, o meu mestrado em física, ensino de física, ele é bem... Assim, eu gosto da estrutura dele, porque ele permite pessoas como a gente trabalha poder fazer, porque o mestrado é muito complicado, porque ele não tem guia certo de aula. Os exames acadêmicos têm esse perfil. Então esse não, esse o dia é fixo. Toda sexta e sábado eu tenho as aulas. Né? Então, porque ele é feito em rede nacional e cada instituição define seus horários e a gente tem essa configuração que eu acho muito bacana. Assim, a gente vê um pouquinho de matemática um pouquinho aprofundado que dá o medo. Porque assim, como você não conhece, você não viu aquilo, você fica meio assustado, mas na hora que você empurrar atrás e conseguir resolver. E as aulas são muito boas, porque a gente compartilha muito vivência, sabe? Nesse primeiro semestre, eu estou pagando 3 disciplinas que estão meio que abrindo um pouquinho os horizontes. A primeira disciplina está a disciplina de História da Física, que a gente vê um pouquinho da história, dos fatos históricos, e a gente vê que como fatores ideológicos e políticos podem contribuir para modificar um resultado de um experimento, como pode modificar um assunto, até na interpretação de um fenômeno. E tipo, e não via isso antes, ficava, nossa, entendeu? É porque quando você vai pagar uma disciplina de cálculo, às vezes o professor só tem a preocupação de você aprender a fazer aquele cálculo. Isso. Aí você não consegue relacionar aquilo com coisas do seu dia a dia. O que se você fizesse, tornaria o processo de ensino, eu acho, mais atrativo para o aluno. Por mais que a gente seja adulto, até para a gente ficar vendo cálculos e cálculos e cálculos direto não é tão chamativo, né? Exatamente. Sem falar por que aquele resultado e tudo mais, enfim. Aí assim tá bem interessante. Aí a gente está discutindo de novo, volta a aula de teoria e aprendizagem. Desde a graduação que agora, a coisa que eu mais vejo é teoria e aprendizagem. Mas é importante, né? Mas a gente foca aqui mais as teorias de aprendizagem e dialogar com o processo de ensino de física e de matemática também. A professora, a gente faz essas duas vezes, porque aí tem quem também atua na área de matemática. Então, você cria de magnetismo, mas mesmo sendo assim, na clássica, o professor também faz pontos. Ó, quando para o ensino médio, você tem que fazer dessa forma, desse jeito, cara, disso. Então, está sendo muito, muito rico mesmo, sabe? Esse mesmo semestre para mim está sendo maravilhoso, né? São quanto tempo? São 2 anos. São 2 anos. Aí na UFRN, Isso. aí você vai toda sexta e Da sábado. sexta e sábado. Aí tem algum colega nosso que faz com você? Ou... Tem alguns. Meu marido faz também. Faz, show. E o João Paulo faz. Daqui, que eu lembro. João Paulo de Heloísa. Tipo, a Heloísa e Denilson também faz. Ele é da turma anterior da minha turma, mas ele entrou ano passado, na turma anterior a minha agora. Porque ele também foi já. Em que área da física você mais se interessa? Uma pergunta difícil. Porque assim, eu acho que isso não tinha muita ideia de afinidade, vou tentar responder por afinidade. Eu tenho uma afinidade com a área de ondas, que estuda os movimentos ondulatórios, e eu gosto um pouco da área de eletricidade. Magnetismo eu não gosto muito não, assim, por afinidade, nem gostar. Porque, assim, da física eu gosto dela como um todo. Mas eu acho de afinidade, assim, para fazer uma aula, elaborar um material. Essas 2 áreas eu acho que são mais. Eu tenho mais pique para fazer, as outras eu fico um pouquinho de receio. Qual foi a área que você mais se... mais isso. Eu estou tentando descobrir ainda qual área. Vamos lá. O que você considera ser a principal contribuição da física para a nossa sociedade? Eu acho que eu não diria a principal, mas as principais. Porque é tanta coisa. É tanta coisa, mas tem alguma que você consegue dar um destaque maior? Eu acredito que a contribuição para a evolução da informação, né? Sim. Porque a questão é os gostos de ondas. O que quando nós trazemos a informação, internet, tudo isso são ondas. Internet, rádio, TV, é ondas. Tudo tem física.
tem a física no meio, entendeu? A empolgação, a informação. Aí a gente tem agora, né, a questão da física moderna, que também pega assim, um pouquinho desse conceito de ondas. Então, assim, é muito mais disso. Eu acho que a principal contribuição da física está nessa parte de desenvolver a informação, né, meio de divulgação da informação. Aí entra no lado do desenvolvimento dos circuitos, dos dispositivos. Aí também tem a questão da aplicação da medicina. Porque assim, dizer a principal é muito complicado, porque sabe tanta coisa boa que ela fez, porque nós temos a física médica, que desenvolve equipamentos para as pessoas poderem conseguir tratamento. O tratamento do câncer vem daí, né, da radiação. Aí os dispositivos do celular, o computador, tudo isso tem física. A informação, a internet tem física. Aí quando a gente vai dirigir o carro, tem física. Não tem como, né? É tudo. Tipo, a contribuição a principal contribuição é a nossa construção de sociedade hoje. Tem uma base, um acesso bacana na física. Porque a física pegou a matemática e usou ela para tentar descrever os fenômenos. Pronto. Como você aplica os conhecimentos adquiridos na formação em física e matemática na sua vida pessoal? Como é que eu aplico? Bem, como eu sou professor, né, eu aplico mais na sala de aula, explicando temas, conteúdos, e às vezes a gente aplica, por exemplo, porque assim, física a gente dá uma formação básica no início, como a professora vai se interessar, aí é que ela vai ver realmente, né, cada lado de professor de física, cada de bacharel, lá fazer pesquisa ou em cosmologia, astronomia, ou em física teórica, que são várias áreas, a área de física médica também. Então assim, a aplicação mais, no meu caso, né, quando eu vou para a sala de aula e eu consigo dialogar com os meninos. Eu trabalhando com eles ali, fazendo os conceitos, fazendo exemplos, a questão de uma lâmpada, o funcionamento de uma lâmpada, a questão do funcionamento do movimento, da velocidade, do corpo, do objeto, as relações que envolvem as forças. É você pegar um exemplo que está aqui simples e você tentar entender o que está acontecendo aqui. Porque não é só o fato de eu empurrei, tem outras coisas. Tem você lá e empurrei ele. Não, tem outras coisas que estão acontecendo aqui. Tentar trazer algo abstrato para o concreto. Algo mais assim. Não sei se eu contemplei a resposta, mas. Sim. Vamos lá. A sala de aula foi muito difícil. Mas a cada ano que vai passando, a gente vai se adaptando. E se você tiver o hábito de parar e pensar, nesse ano o que eu fiz que poderia ter feito melhor, o que eu fiz, o que não deu certo, e você ir corrigindo. Então todo ano eu tenho essa preocupação. Eu faço uma coisa, deu certo, eu mantenho. Faço uma coisa, não deu certo, eu faço outra diferente, vou tentando fazer. Isso é um exercício muito cansativo, requer muita, como posso dizer, requer muita autonomia e responsabilidade. Tentar fazer esse processo de parar, ver o que der certo e se auto-julgar mesmo. Não fiz uma coisa bacana, tem que fazer uma coisa melhor, tem que corrigir isso. Então é um processo muito delicado, sabe? Mas se fizer isso, dá certo. E adaptando de acordo com o que dá certo ou não, né? O que te atraiu para a área de ensino de ciências? Eu acredito que mais foi a questão de ter algo novo no mundo a se explorar. Porque o professor de física, hoje, de acordo com o que se mudou, a gente vai atuar no ensino de física e no ensino de ciências. Antes a gente estava só com física, né? E com a mudança que teve agora, a gente, na formação em geral, porque a área do curso de física mudou. Agora ele contempla essa parte de ensino de ciências. Porque eu saí de lá, como assim? E antes ele não contemplava, assim, como estava falando de eletivos, pagava algumas despesas eletivas que tinham um tipo de ensino de ciências, como educação ambiental, como biofísica, física do meio ambiente. Então, acho que é necessário fazer uma especialização na área de ensino de ciências, porque é um foco de atuação que eu tenho como atuar e eu tenho conhecimento um pouco sobre aquilo, certo? Um norte sobre aquilo. E foi quando eu entrei, né, estava saindo do IF, eu estava na pós do IF, que é muito, muito boa. Assim, é uma questão muito, muito, muito boa mesmo. Porque
Você tem 3 professores em sala de aula, eles vão dialogando e conversando com você. Tipo, o que a química fala sobre aquele fenômeno, o que a física fala, o que a biologia fala sobre aquilo. Depois vamos ver um pouquinho sobre como ensinar aquilo na educação básica, porque o foco é o ensino fundamental da pós. Então, assim, foi muito, muito bacana. Então, isso foi uma necessidade. E qual é a visão que eu tenho? As especializações é um meio, um instrumento de você se atualizar em uma pequena fração da sua prática. Por exemplo, se eu sou um professor que todo ano estou lidando com alunos, público-alvo da educação especial, eu tenho que conhecer um pouquinho o que é a educação especial. Eu tenho que conhecer um pouquinho de como trabalhar com esses alunos. Então, eu vou fazer especialização na área de educação especial. Se sou um professor, por exemplo, que estou em um contexto que tem muita tecnologia, eu tenho que saber um pouquinho sobre tecnologias educacionais. Se sou um professor que, no meu caso, que vou atuar com o ensino de ciências, eu tenho que conhecer um pouquinho do ensino de ciências. Então, os cursos, na minha visão, eles são um instrumento para a gente se atualizar. O mestrado e o doutorado é uma forma de... é a sua atuação. Tipo, eu sei falar disso, desse assunto específico aqui. Eu conheço esse assunto. Ponto. É o que eu conheço, é o que eu sei fazer, eu sei como explicar. Especialização é uma atualização profissional, agregando para a sua formação. Então, todo ano eu tenho que fazer uma especialização em alguma área que eu acho que eu preciso aprender um pouco, conhecer um pouco sobre. O professor tem que estar, né? Sempre em constante aprendizado. Então, ele já matou a questão 10, que seria contar um pouco da experiência dele na pós-graduação. Então, vamos para 11. Você acredita que a formação de física e matemática é um diferencial na sua carreira como professor? Acredito que sim, porque nem assim, como as áreas de exatas têm essa dificuldade de formar profissionais em grande quantidade, porque tem muita questão de afinidade e também o que acontece lá no ciclo básico, às vezes, lá na educação básica. Muitos alunos vão se... uma sala de 30 alunos. Você tem que lapidar eles para eles fazerem aquilo que eles querem. E nem sempre eles vão querer fazer algo em matemática, algo em física, certo? Porque assim, depende muito das vivências deles, é muito subjetivo isso. Então, eu acredito que sim, porque eu posso atuar em 3 frentes. Então, eu sou um profissional que eu posso, a depender do contexto da escola, estar atendendo 3 demandas. Eu posso ser professor de ciências, eu posso ser professor de física, no ensino médio, eu posso ser professor de matemática fundamental ao ensino médio. Então, com 3 frentes que eu posso atuar. Sim. Entendeu? Então, seria bem... minha escola precisa de 3 professores, vamos supor, para particular. 3 professores, sendo que eu sozinho, se eu puder ter condições, preciso ter conta das 3 áreas ali que tem a precisão. Já administrou aula de física e matemática em algum nível de ensino? Como foi sua experiência? Bem, eu dei aula no 4º e 5º ano do Fundamental 1, que foi bem desafiador trabalhar com os pequenos, porque eu peguei o 4º ano, foi muito tranquilo, e são crianças, né? O meu desafio maior foi o 5º ano, porque o 5º ano eu peguei aquela bendita fase, que o indivíduo se demanda saindo da criança para o adolescente. Então, ele começa a receber uma carga hormonal maior, aí está saindo, está deixando já por verdade. É muito delicada essa fase. Os meninos e as meninas são muito delicados nessa fase. Então, é muito complicado. Para mim foi um desafio muito grande, mas aprendi muita coisa, sabe? Foi frustrante em muitos momentos? Foi, não vou mentir, né? Mas... Mas aprendi algumas coisas e vi que meio de estratégia a gente pode tentar fazer para equalizar. Trabalhei do 6º ao 9º ano. Não trabalhei com matemática no ensino médio. Trabalhei com ciências no 9º ano e trabalho com física esse ano, do 1º ao 3º ano. E esse ano também eu tive o prazer de ter o contato com as EJAs, com as turmas EJAs. É desafiador também, né? Mas assim, eu sou muito grato a Deus das turmas EJAs que eu tenho esse ano. Assim, eu tinha 2, hoje eu tenho só uma, devido ao que chama de logística que teve na escola, mas é muito boa a minha turma EJA, assim, são as turmas que eu mais amo, foi Deus que eu escuto isso.
Mas Eu é vou uma escutar, eu acho. mas porque assim, acho que às vezes é assunto, mas que traz um olhar diferente. E as aulas são diferentes para eles. Porque tem que ter toda uma adaptação, né? E assim, eu gosto muito das minhas estudantes mais velhas porque, porque assim, você tem que parar a aula um pouquinho para perguntar, para falar com eles mesmos, assim, ó, fulano, o que foi o dia hoje, o que aconteceu e tudo mais, para a gente poder interagir com eles, né? E tentar puxar ele para o nosso lado, assim, digamos assim. Mas assim, tirando isso, assim, eu gostei muito disso, de ter contato com a EJA, uma experiência que eu não tinha antes e estou tendo esse ano. Então, é uma coisa que eu estou curtindo bastante. Vamos lá. Como você avalia a qualidade de ensino de física no Brasil? No Brasil, eu acho muito, colocar no Brasil é muito complicado. Se for fazer um recorte de ensino de física, aqui no estado, atualmente, ele foi precarizado. Ele já era muito dedicado e agora foi precarizado. Porque, se for pegar no Brasil, teria que ver também como é que está essa situação em cada estado. Porque tem estado que tem física no primeiro, segundo e terceiro ano, mas tem 2 horas de física aqui, uma em uma. Tem estado que só tem física no primeiro ano, não tem física no segundo e terceiro ano. Então, por devido à reforma do ensino médio. Então, é uma coisa que, assim, precarizou. Porque nem todo mundo tem condições de pagar um cursinho particular. Por exemplo, quem vai fazer medicina tem que saber física, tem que saber química, tem que saber biologia, tem que saber matemática. Quem vai fazer qualquer área da saúde tem que saber um pouco desses 3. Aí você não oferta física para o menino, só no primeiro ano. Como é que eu vou dar física do ensino médio todo em um ano só? Não tem isso. Eu não consigo. Antes já era difícil de trabalhar com física, hoje é mais. Porque o aluno já tem um preconceito Tem um também preconceito. quando vai chegar na área de física, né? Na área de física, matemática, já é um preconceito, uma certa versão. Mas a gente vai quebrando isso aos pouquinhos, sabe? Eu tenho uma aluna que ela sempre fala, professor, eu estou gostando do seu não, porque você está me fazendo gostar de matemática. Ela diz, ó, tô ganhando, então tá certo. Ela sempre Tá no diz caminho isso, certo, no caminho tá. certo. Então, assim, hoje eu avalio o ensino de física, não aqueles profissionais, porque a gente tem muito de física muito bom. E à toa que acho que são das áreas que a gente sempre corre atrás de estar se especializando em alguma coisa. Entendeu? A maioria dos colegas de física que eu conheço, eles estão correndo atrás das suas pós-graduações, de conhecer um pouco alguma coisa para poder dar um trabalho, ofertar um trabalho com uma maior qualidade. Mas eu acho que o problema está nessa estrutura educacional, da política educacional. Essa reforma no ensino médio que esvaziou o currículo de física. Sim. Eu sei que hoje, no BNCC, você vai estar previsto que o aluno vai ver física no ensino fundamental, de uma forma mais introdutória. Mas muitas metodologias não vão dar, porque se tem esse conceito que ciências quem dá é o professor de biologia. Aí, Mas uma disciplina acaba integrando a outra, mesmo que o professor não queira, acaba mas tem professor que fala, eu já pensei isso. Olha, isso aqui, porque a gente tem essa autonomia. Sim. Eu tenho um ano letivo, olha, eu vou dar esse conteúdo. Ponto. Esse conteúdo aqui, se der tempo, eu dou. Aí o que ele faz? Geralmente, os conteúdos que envolvem física, joga no final, porque ele não tem muita afinidade para trabalhar aquele conteúdo. Entendeu? Entendi. Aí eles fazem essa organização e geralmente aí na parte de biologia e de química, aí puxa a parte de física, Vai deixando. vai deixando, escanteio. Aí no nosso não teve física. Aí acaba que nem o ano não dá mesmo, porque a escola também tem outros eventos, não é só Exatamente. Aí quando a escola entrega projeto, tem projeto, aí vem a junina, depois vem isso o quê, depois vem isso o quê, isso aqui, para. Aí do nada você chega na escola, tem palestra hoje, meu Deus, tem palestra hoje. Tipo, você não esperava, tem palestra, tem aquilo outro. Sempre tem alguma coisa nova. Aí as suas aulas vão se. Já não tem uma carga horária suficiente. Aí por isso que- conteúdos. Porque geralmente também eu faço isso, não estou julgando. Eu ensino física, para física eu trabalhar esses conteúdos, se der tempo eu coloco esses. Para matemática também. Isso é organizar o meu plano de trabalho. Ver, de acordo com a escola que eu tenho, o que eu posso e o que eu não posso trabalhar. É a prática do currículo. A gente dá currículo lá
você participa, já viu? Ah, tem o currículo real, o currículo oculto, o currículo formal, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fica, nossa, aqui eu não vou nem ver. Aí quando você vai trabalhar, é isso. Quando você É a vai prática. fazer seu plano de trabalho, você está pegando o currículo ideal, aquilo que a BNCC, do referencial curricular do Estado, quer que a gente trabalhe, com aquilo que a gente pode trabalhar com a nossa turma. Então, no plano de trabalho, a gente define isso. E nem sempre você tem que cumprir 100% do seu plano de trabalho, devido a essas variáveis, os eventos que vão acontecendo na escola. Porque a escola é um espaço muito, muito dinâmico, e ênfase por muito dinâmico. Acontece de tudo. E tudo mesmo. Para continuar. Você teve alguma experiência de pesquisa em sua formação acadêmica? Sim, como comentei, né, graças a Emiliana e a Francina, eu conheci muito a questão da pesquisa. E Jardel e Emiliana também trouxeram um pouco da extensão, porque o IF trabalha com 3 coisas que são indissociáveis: a pesquisa, a extensão e o ensino. O ensino tem que estar associado às 3, não pode separar os 3. Então, por isso que é muito bacana, a gente tem essa vivência, né, de fazer pesquisa. Mas antes de fazer pesquisa, o que é extensão? É você tentar levar algo da universidade, da faculdade, para fora a comunidade acadêmica do entorno. Então, essa é a ideia bem geral do que seria extensão, certo? Então, assim, eu tenho essa experiência mais professores, que a gente vai construindo com o tempo, sabe? Vai vendo isso. Então, hoje, assim, uma coisa que eu sinto falta é poder fazer essa, assim, entrar em pesquisa, mas questão de tempo mesmo, não porque eu não queira, porque tem tempo. Mas a questão de... E por que são importantes? Esse ano, nas coisas que eu estou trabalhando, a gente trabalha com projetos. Todo bimestre tem que elaborar um projeto. Como eu vivenciei pesquisa dentro da minha formação, eu consigo construir um projeto e apresentar com a sua apresentação, com os objetivos, bem organizados e bonitinho. Por quê? Porque eu já tenho essa vivência, mas tem colegas que não tiveram. Aí eles ficam um pouquinho, tem aquela dificuldade. Mas é um processo que ele vai aprendendo, né, com o tempo. Assim, é uma experiência que é válida, porque você nunca sabe quando vai precisar. E quando você precisar, você já tem aquele conhecimento ali, já pega e já começa a fazer, né, da forma que você viu, que você aprendeu, a sua formação básica ali. Show de bola. E durante esse período que você participou desses programas de pesquisa, qual foi o seu principal projeto? O meu principal projeto foi o Duelo das Ciências, que a gente tentou construir um jogo, no primeiro momento um físico e depois um digital, para trabalhar com os conteúdos de ciências do ensino fundamental. Foi um jogo que eu inicialmente tinha uma cara e depois ele foi evoluindo, o jogo de tabuleiro, ele foi evoluindo e a gente, assim, foi a minha principal pesquisa, porque era uma coisa muito ampla, muito grande, então a gente teve que fazer vários pequenos projetos. No primeiro projeto a gente fazia uma coisa, no outro a gente fazia outra, no outro fazia outra, e foi fazendo até refinar o trabalho. Então a minha principal pesquisa foi essa. Eu acabei contribuindo com outras, mas não de forma tão assim, substancial. Somente, esse foi o meu principal. Assim, Sim, que você se dedicou mais, que estava... A gente tem pesquisa dele, o colega comentar, dar uma sugestão de alguma coisa, dar uma ideia de outra. Mas assim, algo não tão... Só para enriquecer realmente o trabalho. Né? Show de bola. Como foi a sua experiência durante o programa de residência pedagógica? Sim, a gente esquecendo de ser abençoado, né? É um abençoado mesmo. O RP, né? Bem, foi ótimo, eu gostei muito. O RP, eu trabalhei com período da pandemia, trabalhei com uma turma de Eletro 2 da época, e acho que, não sei se foi a Administração 1 ou Eletro 1, não lembro. E foi muito bom, porque, assim, além do medo, né? Porque o meu professor sempre estava lá com a gente, o professor preceptor que foi Nonato, e eu sempre ficava, porque a primeira vez que eu dava de física, e o medo de se falar uma barbaridade, o medo de se falar uma coisa errada, essa tensão, correndo, é muito complicado, né? É o medinho. Mas foi bem para quebrar esse medo, foi vendo como é que a gente poderia fazer. Assim, eu peguei uma turma muito boa, né? A turma dela, eu peguei uma turma muito boa, meus alunos muito dedicados, e a gente foi trabalhando com eles, assim, uma experiência incrível, porque
já me botou um pouquinho com o pé no chão. Aí quando eu fui para o sala de aula, já tenho algumas noções de como fazer, de algumas atitudes, porque tem algumas coisas que é comum nas várias áreas. E tem coisas que são particularmente da sua área de atuação, né? Então, foi algo mais ou menos assim. Aí, nesse tempo aí que você passou na residência pedagógica, quais foram os principais desafios? Eu acho que o principal desafio foi a falta de interação que a gente tem, porque estava no período remoto. A gente tinha aula pelo Teams, né? Entre o Google e o Teams. Ah, meu pai, assim, aí você fala umas coisas explicando e você pensar, meu Deus, será que ele realmente não entende o que eu estou falando aqui? Porque você não está vendo a carinha dele Exatamente. Porque você está na sala de aula que o aluno não está entendendo, você percebe sabe. a fisionomia dele, né? Macete, quando eu sei que o aluno está entendendo, eu começo a falar algumas coisas, aí ele começa a complementar o meu raciocínio. Ele está entendendo. Até ajuda ele de fato a entender. Porque eu fico muito feliz, sabe? Eu não demonstro, né, para ficar sério. Entusiasmo. Aí eu fico assim, meu Deus, que bom! Né? Aí eu falava assim, pessoal, se eu coloquei mais um aqui, porque eu preciso de equivalência, eu vou tirar menos um desse termo. Então tem que fazer o quê? Vou tirar o quê também? Tem que tirar também menos um. Pitaxinho, sabe? Tá entendendo? Então, a gente sabe, quando a gente tá olhando, mas o desafio do remoto é isso, que nem sempre o aluno tava. Porque tem alguns alunos que estavam ali com você, tem alunos que podiam dar ter saído, você não tem aquele controle que você tinha no presencial. Então acho que o maior desafio foi esse. Entendeu? Saber se realmente nós estávamos compreendendo o que eu estava falando. Né? Mas aí você conseguiu estar presencial também ou foi todo? Foi todo remoto. Né? Porque assim, quando eu entrei numa residência, eu entrei praticamente no penúltimo e último semestre da minha graduação. Então eu entrei, porque o residência agora ele demorou um pouquinho para vir. Porque a primeira etapa veio e a segunda etapa, né? A segunda remessa demorou um pouco para vir. Então, quando veio, eu já estava saindo da graduação. Então, foi tipo assim, eu fiz ele 8 meses para poder aproveitar a questão dos estágios, porque você via, no IF tem essa prerrogativa, né, de a gente fazer o RP e aproveitar os estágios, que é uma coisa muito boa, porque o estágio ele requer uma atenção, ele requer uma responsabilidade sua, porque quando a gente vai para a etapa de regência, a gente tem que ir para o estágio e a gente tem que deu uma aula hoje, eu tenho que parar e refletir sobre essa minha aula. O que foi que eu fiz, o que eu não fiz. Esse é o foco do estágio. E muita gente não faz isso, né? Acaba esquecendo. E a gente ajuda a gente a fazer isso, porque no final de cada aula que eu dava, eu tenho uma reunião com o professor. E ele conversava comigo, do Charles, melhor nesse ponto, você tem que fazer assim, eu gostei desse ponto, acho que assim, você foi muito feliz nessa parte. Então, você trabalhou como bolsista no Instituto Federal. Em que setores? Como foi sua experiência? Bem, eu trabalhei em 3 veias de 3 possibilidades de bolsista lá do IF. Eu trabalhei como bolsista de apoio à formação estudantil, né, que hoje acho que mudou o nome agora, que foi eu trabalhar na biblioteca com atendimento ao público e dar suporte à bibliotecária Ana, que é um amor, eu ressalvo ela, não, sou um amor. Assim, que eu sinto saudades dessa época de ano, porque é muito legal, a equipe da biblioteca é muito legal. É muito legal, eu amo. No caso, a biblioteca foi sua primeira experiência como bolsista, como né? bolsista, minha primeira. Acho que eu caso, passei 2 anos, 3 anos como bolsista. Foi. Você fez o ensino médio no IF? Não, eu fiz lá em todos, né? Sim, entendi. Então, a sua experiência como bolsista já estava na Já graduação? estava na graduação. Aí depois eu saí da bolsa e fui para uma bolsa de iniciação científica com o Emiliano, que era até o final do projeto que eu estava realizando. Então, assim, foi uma escolha que eu fiz. Na verdade, eu podia continuar na bolsa da pré-formação estudantil, que é uma bolsa muito boa do IF, que dá suporte, eu podia ir para essa outra bolsa, eu teria que abrir mão dessa. Eu disse, rapaz, eu vou sair, porque agora toda a taxa da graduação, e assim, eu acho que agora, que é para dar apoio aos estudantes que não tem condições financeiras naquele momento, e a situação que eu tinha que melhorar a situação financeira, eu vou sair, porque como nos oportunidades das pessoas a entrar, né? Aí eu fui e fui para a iniciação científica, passei um período com a Emiliana e depois eu fui para a bolsa de ensino pedagógico.
Então, foram as 3 experiências que eu tive. A primeira, a do IF que ela faz de apoio estudantil, depois uma da CAP, 2 da CAPES, né? Uma de missão científica e acho que essa de apoio à docência, uma coisa assim. Tipo PIBID? Tipo PIBID, porque assim, a residência pedagógica é o tipo PIBID, acho que é a mesma forma de fomento, eu não lembro. Acho que a diferença é porque no PIBID você auxilia o professor. Isso. E na residência você já vai dar aula. Isso. Então são programas muito bons para a gente. Que isso aqui tem. Para manutenção do próprio estudante, né? Como você falou, alguns não têm condições de se manter e às vezes tem que escolher, ou estuda ou trabalha. Exatamente. Eu digo assim, no meu caso, e devido à bolsa, foi o que me ajudou a terminar o curso. São essas bolsas que, assim, que são um valor pouco, mas ajudou bastante. Certo? A bolsa de R$300, que ela havia. Depois aumentou para 400, né? Aumentou, foi. A bolsa depois que era R$300, a bolsa do PIBID que era 400, e a bolsa científica também que era 400. São bolsas que ajudaram a minha permanência no curso, entendeu? Então, como eu disse, eu vim em todos, em 11, qualquer viagem que eu faço, eu estou morto. Imagine eu ficar vindo todos os dias de todos para cá. E fora que isso ia atrapalhar o seu rendimento, né? No primeiro ano foi isso que aconteceu. Eu era muito esforçado, sempre fui muito esforçado. Mas no primeiro ano eu ficava muito mais cansado devido à viagem. Eu não consegui me adaptar a essa viagem. Tem um que consegue se adaptar. Eu não consegui no primeiro ano. Aí eu vim pra cá, pra Jocama, e foi a moça que me ajudou a permanecer aqui em Jocama. Show de bola. Então a gente já mata a 19, né? Que ele contou um pouquinho da experiência dele. Aí, esse tempo que você passou lá na biblioteca, o que foi que contribuiu para a sua formação? Qual foi a maior contribuição? A maior contribuição, eu acredito, é que hoje é reconhecer como cada peça dentro de uma escola tem uma função importante e como a falta dela prejudica um bom andamento da escola, certo? Porque, por exemplo, a biblioteca ela tem um eixo fundamental da escola. E hoje, muitas vezes a gente vai passar de aula e se esquece que cada setor da escola é uma engrenagem. Eu, professor, eu sou uma engrenagem que gira para a escola funcionar. Sem eu, a escola também não funciona direito. Mas a mesma coisa é o pessoal da cozinha. Ela é um eixo importante que sem ela a escola funciona direito. A mesma coisa é a biblioteca. A mesma coisa são os laboratórios. A mesma coisa por exemplo, o pessoal de apoio administrativo. Como a escola não tem apoio administrativo, como é que fica o funcionamento dela? Alguém vai se sobrecarregar no processo. Então, assim, eu acho que porque a tem um diálogo na parte do ensino, mas trouxe para mim essa visão, a visão de reconhecer como cada agente da escola tem um papel a cumprir. Quando esse papel não é cumprido, isso gera um prejuízo para a equipe e para a escola. Verdade. Show de bola. Você já teve alguma experiência em trabalhar em equipe? Como foi essa experiência? Trabalhar em equipe sempre é um pouquinho delicado, né? Muito delicado. Muito delicado, mas assim, as de equipe que eu tive foram boas, estressantes, muito. Teve momentos que realmente ficava muito estressado, e assim, e como eu sou um homem de pavio curto, né? Aí eu explodo, mas assim, graças a Deus, assim, os que iam fazer a equipe, a gente conseguiu desenrolar. E assim, a definição é que é estressante, mas me ensinou algumas coisas. Alguns não foram todos. O trabalho aqui que eu fiz foi estressante. Não. Teve uns que foram muito tranquilos, foram muito de boa, peguei uma equipe muito boa. Teve outros que teve um negócio que gerou um estressezinho, mas vida que segue. Você aprendeu a lidar com isso. Exatamente. E o povo assiste também às vezes, uma coisa que eu não acho muito chata às vezes. Eu estou na equipe e tem coisas para fazer. Eu sou muito de tomar a frente da situação e tentar resolver o problema. E não é que eu quero tomar a vaga de alguém ou o lugar de alguém. É uma coisa que eu aprendi a fazer. Porque quando a gente vai realizando trabalho em equipe, sempre tem que ter alguém que lidere. E se não aparece ninguém para resolver o problema, a gente fica naquela. Alguém tem que tomar a frente para poder algo sair.
E às vezes eu tenho muito disso, e eu tenho até diminuído, porque para algumas pessoas soar como que a posição do superior meu, porque a escola tem um nível hierárquico também, né? E assim, não é isso, gente, apenas eu quero que isso aqui aconteça. Temos esse problema, vamos resolver. Mesmo que a solução não seja a ideal, mas vamos resolver. Depois a gente vê o que resolve um problema para depois resolver outro, e assim vai. É a visão que eu tenho. Mas isso não quer dizer, eu quero aparecer sempre que ser melhor que você, ou que eu quero tomar a sua posição. E tem gente que tem essa impressão. E é por causa disso que em alguns cantos que eu trabalhei, eu comecei a diminuir esse perfil, que é uma coisa boa, mas comecei a diminuir por causa disso. Porque dessa coisa que as pessoas têm, porque não faz sentido. Pra quê? Eu não quero. Por exemplo, uma coisa que eu bato no peito e que eu não quero. Eu não quero cargo de gestão ou de coordenação. Nunca no Brasil. Não quero. Porque eu vou lidar com várias pessoas. E assim, você pega um amigo seu para lidar. E às vezes um amigo seu tem uma decisão. E você não deixa de falar com a pessoa, eu fico tudo sem jeito já. Aí já é uma situação chata, não quero. Eu quero a minha salinha de aula. Agora, nada impede que eu queira contribuir, ser proativo para a melhoria do que está acontecendo. Tem gente que não aprendeu a trabalhar assim. Sim, aí já estraga o bagulho. Aí você fica. Aí tudo bem, sabe? Aí assim, a gente vai se moldando. Uma coisa que eu aprendi, minhas experiências de equipe, de sala de aula me ensinaram é isso. Você se adeque à sua equipe. Se sua equipe é uma equipe que é mais receptiva a pessoas proativas, maravilha. Se ela não é, você vai fazendo aquilo que dá. E às vezes é necessário que você deixe que aconteça uma falha, um problema, em que a pessoa quebre um pouquinho a cabeça, quebre a cara, para aprender que é necessário que ela seja mais receptiva para algumas coisas. Entendeu? Porque tem gente que quer que tudo seja do jeitinho dela, não é assim que funciona. Você vai trabalhar com a equipe, você tem que conviver com o diferente e saber lidar com as várias opiniões. E às vezes o que eu acredito que não é o melhor para aquele momento. Precisa de toda uma avaliação. Exatamente. Vamos lá, o que você considera ser a sua principal habilidade profissional? Eu acho que é a persistência. Eu sou uma pessoa muito persistente. Eu acho que a minha principal habilidade profissional é essa. Quando eu assumo um compromisso, eu fui com ele até o fim. Mesmo que eu tenha vontade, às vezes, de querer sair, mas eu fui muito persistente. Eu penso, rapaz, eu vou sair, mas não. Eu assumo aquele compromisso para chegar até o final. Mesmo porque às vezes você está tão sobrecarregado que você quer, vou embora, quero ir embora. Fazer aquele meme, fazer aquele meme, mas não. Eu acho que a principal coisa que eu tenho é a persistência. É verdade, no tempo que você trabalhou comigo no reforço, chegou um tempo que você estava um pouco sobrecarregado, aí você conversou comigo, mas eu vou terminar o ano com os alunos, eu não vou deixar eles. E a gente conseguiu terminar o ano, mesmo ele estando sobrecarregado. Acho que você estava fazendo a sua pós, Isso, ou era matemática? Eu estava trabalhando na escola, aí eu estava começando, estava fazendo matemática, aí eu estava trabalhando e tinha pós também. E tinha as aulas. Só que mesmo assim ele era no sábado lá, sabe? Que ele estava fazendo matemática. Não, mas eu vou terminar o ano e ele terminou. Não mudei, né? Não, aqui no meu reforço, lá no bairro mesmo, quando era ali perto de Alzei, do supermercado. Porque assim, eu acredito assim coisa. Se eu assumir um compromisso com a escola, eu vou honrar aquele compromisso. Mas eu faço muito isso. Hoje eu tenho essa mesma visão, só com um pequeno diferencial. Quando eu vejo que aquela. Porque, por exemplo, numa contabilidade passando dele, você é um amor, né? Tipo assim, você é um amor. Não tem como dizer, não tem lugar de adjetivo. A gente se esforça realmente, porque quando você tem uma gestão muito boa, você quer fazer tudo por aquilo, né? E às vezes, se você pega uma situação, por exemplo, que você vê que a gestão não dá o mesmo valor que você dá para ela, um exemplo. Não estou dizendo que isso aconteceu comigo. Aí você acaba querendo se desgastando, e você acaba realmente, mesmo você ferindo esse lado seu, que para mim a coisa eu tenho que honrar aquilo que eu comprometi, mas mesmo que fira, você quer sair mesmo por causa disso, entendeu? Mas não estou dizendo que é algo que aconteceu comigo, que graças a Deus eu não aconteceu comigo ainda, mas se porventura eu pego uma situação como essa, aí eu tenho essa pequena alteração na
Para esses casos, eu não posso me desgastar com um lugar onde eu não estou sendo valorizado. Maturidade também é a experiência que você já adquiriu, né? Exatamente. Quais são os seus objetivos profissionais para o futuro? Ai, são tantos. Depois que terminar o mestrado aí, já um doutorado? Se Deus quiser. Bem, vamos começar com uma questão. Um objetivo que eu tenho eu acho que o principal, por incrível que pareça, é estar sempre me qualificando. Todo ano eu quero estar fazendo alguma coisa de algum tema que me ajude na sala de aula. Acho que esse é o principal, porque eu sou professor, né? Aí, em paralelo eu vou colocar, porque não é secundário, porque é uma realização de um sonho para mim, é a questão de poder fazer o mestrado e o doutorado. E hoje eu entrei no mestrado em física, não tem perspectiva, hoje não tem doutorado em ensino de física profissional, mas está para sair, e sabe, eu fiquei muito feliz, então, porque tem um princípio de continuidade, porque assim, tem gente que faz mestrado em uma área, doutorado em outra, eu não queria isso, sabe, eu queria fazer mestrado e doutorado em uma área só, dentro de um, para ficar tipo, ó, conheço bem dessa área aqui, dessa vertente, dessa visão aqui. Esse é o 1 e 2. Um outro objetivo profissional que seria para mim, nesse momento, seria a aprovação em concurso público entre a esfera, ou na esfera municipal ou na esfera estadual. Eu venho estudando para alguns concursos e depois que terminar o doutorado, eu queria virar professor universitário. Seria nesse trajeto, eu queria universitário de algum IF, do IR, por aí, sabe? Porque sair da formação básica, de uma formação tecnológica, profissional, ou para a formação de formação de professores. Show de bola. Essa seria, acho que seria os 3 objetivos profissionais assim Que você almeja, né? almejo. Aí quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao longo da sua carreira? Bem, até aqui eu acho que a questão de gestão de tempo. Você saber gerir seu tempo. Porque tem uns colegas que sobrecarregam muito com o trabalho. E assim, aí eu entendo, porque é muita coisa. Você tem que fazer o seu plano de trabalho, você faz sozinho, para você. Se não fizer, você fica um pouquinho perdido. Aí você tem que fazer os planejamentos, aí você tem que pegar o plano de ensino. O que você trabalha naquele bimestre, aí na escola de trabalho, na entrega. Eu faço um plano de trabalho, mas eu tenho que fazer planejamento do bimestre, aí dentro do bimestre eu tenho que fazer os planejamentos quinzenais. O que eu vou trabalhar dentro de 15 dias. Aí depois, dentro do você tem que elaborar as minhas aulas. Algo bem, né? Então assim, é puxado. Então a gestão de tempo é muito importante. Você tem um dia para você realmente fazer as suas coisas do trabalho. Mas tem um dia que você pode também parar e dizer assim, hoje eu não quero ouvir falar nem de lápis. Quer descansar? Quer dormir até tarde, você ver um filme que você gosta, de você comer, fazer uma coisa diferente, você desopilar. Então a gestão de tempo é muito complicada, porque se você ficar de domingo a domingo trabalhando direto, vai chegar uma hora que seu corpo vai ser exaurido e você vai ficar doente. Então a minha maior preocupação é ofertar um trabalho de qualidade, mas que eu tenha a condição de ter um horário que eu consiga dar de conta de tudo e eu tenho uma vida de qualidade. Porque senão você vai ter um surto de ansiedade, você vai ter um burnout da vida, o seu corpo vai se exaurir e daqui a 5 minutos outra pessoa está no seu lugar. É verdade. Por mais bom que você seja, outra pessoa está no seu lugar. Por mais competente, ambicioso e dedicado seja, é a vida, é a realidade. Isso é um problema? Não, porque estamos trabalhando, estamos ofertando um serviço. E essa visão essa visão romântica que eu tenho. Romantizar. Vou para a escola, minha família. Escola não é família, é trabalho. É verdade. Então, e tem esse mente. Então, faça trabalho e oferte a qualidade de educação que você pode ofertar, não além do que você pode, para você não só sobrecarregar, de modo que você também tenha um pouco de qualidade de vida para você. Sim. Para você não ficar doente. Porque essa é a minha visão hoje de vida, sabe? Eu tento me organizar para ter pelo menos um momento para mim, Tem que ter. Respirei hoje, não vi lápis, não vi caderno, nem sei o que aconteceu, não fiz nada. Mas é um dia que eu tirei Para você. entendeu? Então, valeu muito, porque quando eu voltar no batente, eu não vou estar estressado. É verdade. Mas dar aula estressado é horrível.
Você já não tá bem, aí parece que é o dia, aluno. Exatamente. Qualquer coisinha, mínima que seja, você se estressa. Entendeu? Então é uma coisa que gestão é difícil pra mim, porque eu sempre quero fazer mais. Mas eu sempre tô nessa toma. Gestão do tempo para poder ter uma qualidade de vida. Eu sempre tô tentando fazer essa linha tênue, sabe? Então, Show de bola. Vamos pular para vencer, né? Eu pensei que ele. Aí respondeu. Já respondeu, o foi. estresse do trabalho da academia. Quais são os seus hobbies e interesses pessoais? vamos lá. Eu acredito que hobby. Não destrua a cenário. Hobby assim, eu não tenho um hobby. Eu não tenho um hobby. Eu tava pensando também esses dias, eu não tenho nada que eu faça Assim, eu não tenho um hobby assim. Uma coisa que uma coisa que eu gosto de fazer e que eu não estou fazendo devido ao mestrado, é naquela sábado à tarde, às vezes, eu saio para jogar um jogo de RPG com os colegas aqui em João Campos. Eu gosto muito legal. Apesar de eu ir perdido todas as vezes, sim. Apesar disso. Mas não que eu fiz, eu sinto falta. Então, meio que seria meu hobby, seria isso. Mas hoje, essa é uma coisa que eu faço. As coisas que eu faço para me desestressar, que poderia se encaixar. Eu acho ou vejo um filme de vez em quando, ou vejo alguma. Tem dia que eu, por exemplo, maratona, ou vejo um anime, anime todo Ah, você gosta de anime? Gosto, amo. Aí eu pego, maratono, eu fico. É um dia que eu não tô pra nada. Vou olhar assim do meu tempo. Se tiver coisa que você fica na cama, fica assistindo lá. Assim, nossa, que deprimente. Não, gente, pra mim é libertador. É o meu momento, eu estou feliz. Ótimo. Às vezes eu canto, quando tá menos corrido, eu consigo me organizar, eu gosto de caminhar de vez em quando. Aí eu paro, depois eu volto. Depois eu tenho um hobby. Eu tenho algumas atividades que eu faço que me ajudam a relaxar. E eu estou botando em prática esse ano mais ainda, para não me sobrecarregar, sabe? Porque como a gente tem um paviozinho curto, a gente tem que se policiar o dobro. Porque às vezes. É o que eu digo. E às vezes o pessoal não. Assim, porque realmente ninguém é obrigado a lidar com gente que tem um pavio um pouquinho mais curto. Isso é um fato. Mas vamos tentar também entender um pouquinho o contexto. Porque assim, eu sou uma boa pessoa. Mas assim, gente, por favor, não precisa do meu carro, não, porque mesmo depois que eu esteja errado, depois eu vou reconhecer que eu errei, eu vou pedir perdão. Eu tenho vou me desculpar e vou tentar equalizar. Você perdoar não vai corrigir o seu erro. Sim. Mas vai para meio de equalizar e contornar aquela situação. Eu não tenho essa visão de pedir perdão, tá tudo bem, não. Pelo amor de Deus. Não tá. Não tá. Você lá, eu aqui, vamos ficar em paz. Exatamente. Ele acabou que já respondeu a 27, né? Então vamos para 28. Essa daqui eu confesso que eu estava bem ansiosa. Lá no IFRN, hoje, qual foi o maior professor ou pesquisador que inspirou você a seguir nessa sua carreira? Aí vamos gerar tretas, vamos gerar intrigas. Eu sei que teve vários. Mas às vezes tem um ali que segura sua mão e leva você até o final do curso. Hora de suspense. Ai, Jesus, e Eu vou botar uma agora? musiquinha. E agora, meu Deus? Assim, eu acredito que eu sem resposta, eu não sei dizer. Porque, é assim, não é que eu esteja sendo político, pelo amor de Deus. Sim. Você vai analisar cada caso, aí eu vou pegar. Vamos pegar da área específica. Teve Alcino, teve Genesi, teve Jardel. Cada um contribuiu a certa medida. Porque, por exemplo, eu gosto muito da forma de Jardel dar aula, gosto muito da forma de Genesi dar aula, gosto muito da forma de Alcino dar aula. Eu gosto dos três. Não é à toa que meus olhos é muito parecido com o procuro pegar alguns elementos da lei para colocar. Aí, Jardel eu gosto muito porque ele se envolve com a gente. E ele acaba assim, é muito bacana. Alcino eu gosto muito dessa luta de defender o nosso curso, querer que o nosso curso evolua, então, querer que a gente seja profissional bom. Aí tudo bem, beleza. Aí eu vou para a parte do eixo didático, diversificado, eu acho que a parte pedagógica é a parte de letras, em português, aí vem a medicina, vem a funcionário. Aí a funcionário o quê? Instiga a pessoa a fazer pesquisa, a pessoa pensar um pouquinho além, querer prosseguir. Aí terminando também que estimula você.
Entendeu? E eu acho que se você se esforçar, você consegue resultados bacanas, entendeu? Então assim, aí é muito complicado, não teria uma pessoa, mas eu acho assim que seria um grupo de pessoas que eu consegui reunir na minha época que me ajudaram aí, entendeu? Porque você olha para a felicidade e fala, eu quero ser fascinado. Eu quero ser fascinado. Assim, você vai para Emiliano, eu quero ser Emiliano. Eu quero ser Jardel. Eu quero ser. Todos inspiram muito e pegam na mão do aluno de verdade. Por exemplo, Genesi era uma professora de carreira. Ela tem mais de 40 anos de experiência de aula. E ela não quer se aposentar, não. Não quer. Ela disse a mim, eu pego os papéis, todo ano eu pego os papéis e boto de novo na gaveta. Porque ela gosta do que ela faz. Exatamente. Então assim, aí você pega assim, olha assim, cara, eu quero ser um professor de carreira como Genesi. Ter essa experiência. Eu não esqueço nunca, um colega meu relatando que ele foi apresentar sobre um trabalho sobre um livro que ele tinha analisado, Genesi sem nada aqui. Começou a falar do livro, como se estivesse na mão folheando. Eu não falo de vocês, mas eu quero ser assim. Conhecer algo a ponto de não precisar consultar, saber realmente o que está ali, o que precisa em linha, entendeu? Ser fascinado para fazer um trabalho tão bacana, coordenar, tipo, crescer dentro do ambiente do trabalho dela, ser Emiliano, que ela está na frente da educação à distância, na frente da pesquisa, está ali, você vê ali a correria. Eu sabia, cara, eu quero isso pra mim, porque você vê os resultados depois, né? As produções, o que vem fazendo, e o reconhecimento que isso traz. Sim. Né? Porque assim, eu quero ser reconhecido também. Então assim, não é inveja, pelo amor de Deus. Não. Realmente, você olhar assim, cara, isso aqui é legal, isso aqui eu quero pra mim, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que você diz assim, rapaz, eu quero ser o profissional que essas pessoas são. Eu quero um pouquinho de cada um e colocar na minha prata, assim, quero ser um pouquinho de cada um. Pra chegar um pouquinho como eles são. E né? com certeza vai chegar. Se Deus quiser. Deus quer. Quais são as suas recomendações para quem deseja seguir uma carreira em física ou ciências em gerais? Bem, Estou precisando de várias recomendações. eu acho que a primeira recomendação é você você pensar a seguinte coisa. A pessoa que tira 10 e a pessoa que tira 6, no final do processo recebe o mesmo diploma que você. No final. Você não vai ser menos professor se você estudou e atingiu uma nota média. Meu colega tirou 10, beleza, deixa ele. Ok. O importante é você ter a persistência de continuar. Eu acho que é isso. E a segunda é a questão do hábito. Tudo que é contínuo gera um esforço. Tem uma fala de esqueci o nome de Karnal, que eu levei para a vida. Karnal, em uma dessas palestras, ele começa a falar, né? E o que diz o seguinte, a minha sorte acaba quando eu parar de acordar às 6 horas da manhã. Eu me acordo tarde. Forte, viu? Mas o que eu queria dizer? Todo dia, para me chegar onde cheguei, todo dia eu me acordo e vou correr atrás daquilo que eu quero para mim. Então, se você todo dia, não é obrigado você acordar às 5 da manhã e dormir de 1, não, pelo amor de Deus, qualidade de vida. Mas, por exemplo, eu faço todo dia, eu vou estudar um pouquinho, por exemplo, eu quero fazer um curso de física, aí entrei no Enem, para as disciplinas. Você faz um programazinho de estudo um pouquinho. Não tem nada para estudar na disciplina de física geral 1, né, que é física mecânica. Mas você pega o livro, você leia, você pesquisa um vídeo aqui, você faz uma anotação aqui, porque isso vai aos pouquinhos. É tipo estudo para concurso. Se você estudar todo dia um pouquinho, quando chega na prova, as coisas clareiam. Eu falo isso porque, eu vou dar um exemplo que você entender. Eu fiz a prova do concurso de Macharambaque. Eu fiquei na posição 70. Aí tudo bem, eu fui dando uns pouquinhos do meu ritmo, tudo mais, tal. Aí eu fiz a prova de São Tomé, fui para a posição 22. Já deu uma.
Subida. Agora sim, eu estudei 8 horas por dia? Não. Hoje, por exemplo, eu vou fazer assim. Hoje eu vou estudar um pouquinho de didática. Tá, um pouquinho. Hoje eu vou estudar um pouquinho de ciências. Tá, um pouquinho. Mas era uma hora e meia que eu tirava do meu dia para fazer aquilo. Então, meu conselho para quem quer fazer ciências, matemática, física, é que primeiro você pense qual é a área que você gostaria de atuar. Eu quero ser físico para estudar astronomia. Beleza. Então você vai para um curso que dê essas condições. Não, eu quero ser professor de física, de matemática, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que incentivar a ser professores, porque assim, a gente não fica rico sendo professor, não tem essa ilusão. Mas a gente vive pagando suas contas, e tá tudo bem. E assim, apesar de ter muito trabalho, a gente tem as férias que são bacanas, e é prazeroso ver alguém aprendendo. Então você foca no Enem para entrar no curso, nas seleções que vai ter, entrou no curso, você organize, tire um dia para você não morrer de só estudar. Um dia seu, você fazer o que você gosta. Se você estiver namorando, você deixar muito na boca esse dia. Para você aproveitar o dia seu. É o dia seu. Todo cronograma, por mais. Um cronograma ele não é perfeito, ele está cheio. Mas quando tem os momentos para você poder descansar. Show. Tem que saber, né, gente? Exatamente. O seu tempo. Aí você fez o cronogramazinho, você coloca. A gente vai chegando um pouquinho. Vai ser difícil no início? Vai, que é chato. Gente, estudar é chato, é metódico, é todo dia ler, mas no final você vai colher os frutos, e os frutos não vêm de imediato. Nossa sociedade hoje é a sociedade do imediato. Eu quero hoje, eu quero para agora. E não é assim, tem que ser um pouquinho. É um você vai construindo, processo. é um processo que você vai construindo. E no final, terminar seu curso, aí esse estudo que você fez todo dia um pouquinho, quando você fazer uma prova de concurso, vai estar ali internalizado, já vai lhe ajudar. Uma coisa que eu me arrependo, que até eu falei com o Terno e falei com uma amiga minha que estou em pedagogia agora. O conselho que eu disse, não faça o que eu fiz. Nos 2 primeiros anos do curso, eu não, meus materiais eu não guardei eles. Mesmo como eu não guardei eles, não fazer um material de estudo. E hoje eu preciso desse material. E eu não tenho. É o que eu tenho que fazer, eu tenho que rever tudo do zero de novo. E cadê tempo para fazer isso? Olha como é mais complicado. E a menina matéria estava ali olhando, tudo mais. Só revisando. Estou revisando, entendeu? Isso não é parte da educação. A parte que tive maior, eu tive que refazer muita coisa. Para poder ter uma base bacana. É porque são muitos conceitos. Muitas coisas. E tem coisas que você tem que saber bem aprofundado para você não misturar. Por exemplo, você vai pegar Piaget e Vallon. É quase a mesma coisa, um do outro, a diferença é mínima ali. Piaget eu já vi, esse Vallon. Esse é o sobrenome dele ou tem outro nome? Não, esse é um outro teórico que é parecido com a teoria de Piaget. Mas tem umas modificações que meu Deus. São pouquíssimas diferenças. Aí na hora da prova, se você não. E sempre eles misturam eles. Aí eu estou falando, quem estiver achando graduação hoje, em qualquer área, construa o seu material. Pega o materialzinho, vai construindo, bonitinho, você vai guardando. Se você, não, Charles, eu acho que eu não preciso dar resumo escrito, mas se eu fizer um slide lá, você deixa lá, você vai fazendo seu material, vai revisando, porque uma hora você vai precisar. Você pode precisar para fazer um concurso da vida, você pode precisar para ter uma estabilidade, porque meu sonho é ser estável, né? Ter uma estabilidadezinha, ok? Ou você pode ter um trabalho, tocar um projeto que envolva aquele tema. Você precisa consultar, e aí? Se você já tiver. Tudo ali, não. Eu lembro disso aqui, mas dá um dia ou dois, você revisa. Do que você estudar tudo do zero, entendeu? Então, assim, eu acho que é bacana a gente ter esse cuidado. Não sei se eu contemplei a resposta. Sim, com certeza. E pra gente finalizar, como você se vê daqui a 10 anos? Quais são os seus planos e objetivos para o futuro? Eu tenho uma apresentação em PowerPoint que eu coloco meus objetivos profissionais daqui a 10 anos, e aí eu tenho os pessoais também. Daqui a 10 anos, eu espero, né, começando de agora, né, ter concluído o meu mestrado e ter terminado também o doutorado. Está efetivado, né? Está efetivado. Eu quero também
terminar a minha casa, eu comecei a construir minha casa esse ano. Show. Aí eu fiz uma parte, eu quero terminar, porque já tudo pronto, tá tudo feito, do jeitinho que eu quero. Eu quero, daqui a 10 anos, poder fazer algumas viagens que eu tenho vontade de fazer. Tipo, eu quero conhecer Gramado, Ah, que é frio. Quero ir para São Paulo, quero passar uma férias, um período de férias em São Paulo, um período de férias no Rio. Quero ir para Salvador, para passar um tempo em Salvador. Quero conhecer os lençóis maranhenses, que eu ouço falar, é muito bonito, mas eu quero ir. Quero conhecer mais das beiras do Nordeste, das praias do Nordeste são praias muito bonitas. Por isso eu quero dizer a minha chave, terminou meu doutorado, estou efetivado, eu quero nas minhas férias, poder viajar, pelo menos conhecer, passar 2, 3 dias em um canto que eu nunca fui, conhecer a cultura do local, conhecer o clima, conhecer as pessoas, ampliar a bagagem do mundo. E por quase 10 anos é uma meta um pouco bobinha, mas eu quero ser um leitor melhor, porque eu sou um péssimo leitor. Então, Eu também ia precisando melhorar. Antes da graduação eu ia bastante agora. Preciso ser um leitor melhor, eu sou um péssimo leitor. Que vergonha. Mas desculpa, gente de exatas tem esse perfil, tá? Não se preocupem, é tradicional. Pronto, tem mais alguma coisa para complementar? Não, acho que... Agora a pergunta pra gente fechar mesmo. Eu queria que você indicasse a próxima pessoa pra gente convidar pro nosso próximo episódio. Quem você quer ver sentado aí na sua cadeira? Eu acho que Gabi, Gabriela Saldanha. Show. Gabi, aguarde, viu, que a gente vai entrar em contato com você pra você estar aqui no nosso próximo podcast. Então, a gente finaliza aqui. Vocês podem me seguir nas nossas redes sociais, Confidente Podcast. o nosso YouTube e também o nosso Instagram. E até o próximo episódio. Tchau, gente.